Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Felipe e hoje vou trazer para vocês o review do capítulo 953 de One Piece, que tiveram coisas muito interessantes. Foi um capítulo de início, meio e fim, bem fechadinho, mas que se encaixa com perfeição nessa hora maravilhosa e também nesse arco de Wano. Então, simbora sem mais delongas para essa vinheta, mas não esquece de deixar aquele seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e vamos nessa! Era uma vez uma raposa que tocou o meu e o seu coração. Mas antes de começar o capítulo, nós temos a capa ali, Capone Bege, indo em direção a Thriller Bark. Eu vejo muita discussão ali, galera, falando: será que ele vai chegar no Florian Triangle? Será que ele vai até Enies Lobby encontrar a Lula lá, porque foi a última vez que a gente viu ela? Só que ali embaixo tá bem dito, ele está indo em direção a Thriller Bark. E você lembra onde está a Thriller Bark? Eu sei que você lembra onde está o Gecko Moria, que ele apareceu no capítulo 925 ali, confrontando ali, né, fazendo um face to face com ninguém mais, ninguém menos que o Barba Negra, o novo Yonkou da rapaziada. O nome da ilha onde eles se encontram é a Ilha Pirata Hashinozu, e tem um detalhe bem interessante ali. Eu sei que você pode lembrar desse quadro aqui, se você não lembra, dá uma olhada nele. E o que é de super interessante que a gente vê nele? Pois é, Thriller Bark tá ali, ou seja, o Gecko Moria navegou com Thriller Bark até essa ilha para encontrar ali o Absalom e não encontrou ele. Encontrou, na verdade, a Akuma no Mi dele sendo usada por Shiryu, não o Shiryu de dragão. Então é muito capaz que o Capone Bege esteja indo buscar a Lola em Thriller Bark, mas ele vai se encontrar em uma armadilha demasiado periculosa. Por quê? Porque ele vai encontrar ali o Gecko Moria e também o Barba Negra. E sabe-se lá o que pode sair dali. Pode ser uma aliança ali, pode ser algo de interesse, pode ser algo bacana. Mas também pode ser algo muito prejudicial para o nosso supernova favorito. Começamos esse capítulo em algum ponto do passado em que o Kawamatsu está lendo a carta de despedida da Hiyori. Ele não desiste da sua missão, ele continua procurando pela princesa para tomar conta dela, só que ele não a encontra. Eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe bem legal, que é esse quadro que está aparecendo na tela, que é o Kawamatsu correndo ali. A gente vai ver um sol poente, meio vaporwave ali, muito louco. E a gente vai ver também o contraste claro de Wano, que são as fábricas industriais ali destruindo seus arredores, e aquela cidade mais feudal japonesa, muito bem cuidada ali nos cantos. Um detalhe interessante que eu acho que chama muita atenção para a realidade de Wano. Voltando para os dias presentes no mangá, a gente vê o Zoro correndo atrás do Gyukimaru. Ele vai correndo atrás e ele chega a um ponto que ele fica meio surpreso, parece alguma coisa estranha, e é claro, o Oda corta ali e volta para Hiyori e o Kawamatsu também nos tempos atuais. A gente vê uma interação ali muito bonitinha entre a Hiyori e o Kawamatsu, e isso leva a gente a uma nova história que vai ser contada entre uma raposa que dá título ao capítulo, Era Uma Vez Uma Raposa, e um homem que tem algumas coisas interessantes ali para falar sobre ele. A história se inicia com o Kawamatsu nos dizendo que uma larga extensão da região de Ringo também era dominada pela família Shimotsuki. Para quem não lembra, o nosso querido Tonoyasu, ele se chamava na verdade Shimotsuki Yasuei. E isso é interessante porque a gente vê que é uma família de grande poder ali em Wano. Não à toa tinham dois daimyos em regiões diferentes. Eu acho que sempre vale a pena relembrar que a vila de onde o Zoro veio se chama Vila Shimotsuki. Quando foi revelado o verdadeiro nome do Tonoyasu, teorias começaram a sair falando sobre a possibilidade do Zoro ser de lá, enfim, do mestre do Zoro ser dali. Então, cara, tendo uma família samurai, espadachim, com um nome tão grande no país de Wano, que é o país dos samurais, e o Zoro ter vivido numa vila que praticamente só tinha um dojo ali para as pessoas treinarem a arte dos espadachins, tem uma relação. Alguma relação ali tem. Então, por mais que eu queira me negar isso, é possível que o Zoro talvez venha de Wano. Porque o que estava acontecendo ali? Era uma rebelião, né? Era um tumulto iminente que ia acontecer por causa do Kaido, por causa do Shogun. E quando isso acontece, o momento pré-guerra ou início de guerra, muitas pessoas ralam no peito da região que estão para não sofrerem as consequências. Aconteceu isso em milhares de lugares no mundo, e é claro que o Oda pode usar como referência qualquer um desses. É um movimento até natural do ser humano fugir de um conflito como esse. E pode ter sido isso que aconteceu com a família do Zoro, sei lá, ou pelo menos
com a família da Kuina, que é o pai do Zoro ali também, pode ter saído de Wano, ido pra lá, enfim. Por isso que o Zoro tem essas esquisitices aí com o demônio, que a gente vê tudo em Wano, porque, né... Enfim, no decorrer dessa história é que a gente vai ter alguns detalhes muito interessantes, como o que é citado pelo Kawamatsu. Ele fala sobre o túmulo eterno e a Hiyori completa falando que é um lugar muito gelado onde corpos podem ser conservados por séculos. E aí, obviamente, a gente já remete ao Ryuma, que a gente viu lutando contra o Zoro pré-time skip com a sombra do Brook e tudo mais, e piriri e pororô e tal, e ele entrega a Shusui para ele. Isso é até um detalhe que a gente vai falar aqui no final do review, mas aí já também me remete ao Ryuma e logo ao Ors. Será que o Ors veio dali também? Teorizo bastante que o Ors possa ter vindo de Onigashima, que também é uma terra congelada, e por isso o corpo dele possa ser conservado. Mas esse detalhe específico desse túmulo, desse lugar, dessa região que conserva os corpos há mais de 100 anos e tudo mais, e sabendo que o Ors é de séculos atrás, pode ser ali um gancho, pode ser uma pista para a origem, né? Para o local de onde o Gekomori tirou o corpo do Ors. Até porque a gente sabe que ele pegou o corpo do Ryuma ali. Então o corpo do Ors poderia estar nas proximidades, tanto ali quanto em Onigashima. Você acha o quê? Que o corpo do Ors está em Onigashima, foi ali desse túmulo, ou foi de outro lugar que sabe-se lá onde? E aí, aproveitando esse gancho do Gekomori, cara, ele pode ser realmente um aliado nessa saga. A gente sabe, como eu falei no início do review, que ele tá lá com o Barba Branca, Barba Negra, e cara, se ele aparecer em Wano, se ele buscar a vingança que ele tanto quer contra o Kaido, porque a gente sabe que o Kaido matou a tripulação inteira dele, cara, ele pode chegar, né, nessa região de Rimbo, nesse cemitério de Rimbo, e estourar o plantão. Imagina, ele usa as sombras dele ali para renascer todo um exército de samurais que eram muito fortes e assim se aliar aos Chapéus de Palha por um momento para derrotar o Kaido, que é tão poderoso. Cara, isso inclui também uma possibilidade do Barba Negra chegar ali em Wano e fazer, meu irmão, uma porradaria de triplete de Yonkou, que seria um inferno ali. Marineford não seria nada comparada à saga de Wano, porque, cara, seriam 3 Yonkous. Eu imagino bem a cena, assim, de algum tripulante do Barba Negra ali, tipo Lafite, chegando, aí de repente ele só levanta as mãozinhas assim, sai aquelas sombras nascendo todo mundo, porque eles mataram o Gekomori, pegaram o Akuma no Mi dele. Meu Deus! Se nós achamos que seria uma possibilidade muito legal, assim, porque teria toda essa ligação já com o Thriller Bark há muito tempo, eu acho bacana. Sendo o Gekomori aparecendo ali, ou algum tripulante do Barba Negra, que sabe mesmo Barba Negra, com a Akuma no Mi, Kage Kage no Mi, que era a Akuma no Mi do Gekomori, responsável pelas criações de um exército zumbi samurai. A gente volta para o passado e Kawamatsu parece ter aceitado o fracasso da sua missão. Ele resolve cometer o seppuku, que é o seu sacrifício, por não ter cumprido com a promessa de cuidar da Hiyori. Mas o que acontece naquele momento? Quando ele está chegando em Rimbo, ali no cemitério, ele encontra o Kitsune, que é essa raposa que dá título ao capítulo, e ela é simplesmente um personagem maravilhoso. A Kitsune no folclore japonês é uma criatura, uma raposa, que tem algumas habilidades especiais, cuja qual a gente vai falar posteriormente aqui nesse capítulo. Eu tenho certeza de perceber que o Oda ele tá mesclando ali vários elementos do folclore japonês para jogar em Wano, como a gente já sabia. Mas claro que ele usa isso com um detalhe ali narrativo que transforma uma referência legal em uma referência absolutamente incrível e tocante. Aquela criatura era o Nimaru, companheira inseparável de Shimotsuki Ushimaru. E a partir desse ponto a narrativa dá uma acelerada, jogando pra gente muitas novas informações, né? Quem nasce em Rimbo ganha uma espada e morre com ela cravada em seu túmulo, né? Ou seja, a espada ali vira o seu túmulo, é sua companheira de vida. Kawamatsu quer conseguir as armas e o Onimaru não deixa. O Onimaru entende as palavras do Kawamatsu e o ajuda. É muito curioso como ele entende profundamente as palavras do Kawamatsu, e a gente vai ver o poder dessa criatura de significar as palavras e carregar para dentro dele e levar essa vontade adiante. Putz grila, bicho, foi lindo! O Kawamatsu diz que a batalha ainda não acabou e que nós precisamos dessas armas para os corpos dessas espadas finalmente poderem descansar. E a gente tem essa cena da lambidinha que, cara, que saudade que me deu do meu cachorrinho. Sério mesmo. Nossa senhora, esse lance, esse detalhe, sabe? Só um quadro ali que
tenho certeza que a muita gente tocou o coração e tem todo um significado ali. Naquele momento, ela compreendeu o significado e o que ela deveria fazer para ter importância, sabe? Também para herdar a vontade do seu dono que há muito tempo se foi. Coisa linda, meu irmão. E no meio disso tudo, Kawamatsu também lança uma frase ali que temos que encontrar um lugar para guardar as espadas, e depois ele resolve ir lá para meio de um ano, só que fatalmente ocorrem situações que ele não estava esperando e ele não pode voltar lá para Ringo. Ele não pode voltar lá para Ringo e fazer o que ele pretendia fazer, que era juntar todas essas armas para uma rebelião futura. Legal é ver o Kawamatsu ali na ponte também, falando que ele era o Gyukimaru, o cara que ia enfiar a porrada em todo mundo que passasse por ali, tentasse roubar o túmulo das pessoas e tal, e piriri. O Onimaru, ele vai herdar isso, né? Ele vai levar isso adiante, como também vai herdar a vontade do Kawamatsu de fazer um lugar ali, de fazer a reunião das armas para uma posterior rebelião. Isso me faz perceber o quão atento o Onimaru estava para as palavras do Kawamatsu, sabe? Então, tipo assim, tudo que ele foi ouvindo ali, ele foi agregando, né, aguardando para si, e fez a missão que ele deveria ter feito. Ele fez a missão que vai ajudar uma rebelião inteira a sair vitoriosa contra o Kaido? Não sei. E aí é aquilo, né? A Hiyori, ela questiona, nossa, você usa o nome Gyukimaru, né? Será que isso é só coincidência? Ela fala mais pra si mesma, ela mais murmura do que qualquer outra coisa. Só que é claro que não. A última página do capítulo 952 é essa. É o Gyukimaru, é o Onimaru chorando, vendo o Kawamatsu estando extremamente feliz por ele estar vivo. Então é claro que não é coincidência, é óbvio que não é. É tudo bem traçado. E aí que tá, como eu disse no folclore japonês, Kitsune é uma criatura que ela é capaz de muitas técnicas, dentre elas se transformar na forma humana. Uma Kitsune que vive em torno de 100 anos, ela tem essa habilidade. Então me dá a entender ali que, metaforicamente falando, o Onimaru ele chegou num amadurecimento e num entendimento de qual era um pouco da missão de vida dele. E sinceramente, se o último quadro que ele apareceu foi o último quadro que ele vai aparecer na obra, ele já cumpriu o seu papel. Ele entregou de bandeja para o Zoro, que era daquele quadro que a gente viu no início do capítulo que ele estava surpreso, para o Kawamatsu e para a Hiyori, as armas que eles precisam para levar a rebelião a outro nível, para conseguir combater o exército de um Yonkou de frente. Isso é simplesmente um personagem que apareceu de relance algumas vezes, sem muita importância. A gente sabia que tinha um mistério por trás e em um capítulo, ele tem uma importância deste tamanho. A gente sabia que provavelmente as armas que ele estava coletando, Gyukimaru, né, ou Onimaru, eram para essa rebelião, mas a gente não sabia que era dessa forma. Eu acredito que essa forma é o que enriquece tudo. Basicamente, o Onimaru passou os últimos 13 anos só recolhendo as espadas, com foco, com a visão de que em algum momento isso seria necessário para a rebelião. Quando o Kawamatsu atravessa aquele umbral, aquela porta já aberta, e se depara com um armazém de armas, ou seja, com um arsenal preparado para ele, a missão que ele tinha 13 anos atrás com o Kitsune, com o Onimaru, foi completa. Então tem toda uma riqueza de uma virada de página, que é ele atravessando a porta. Meu irmão, tá tudo ali. Eles estão agora com muita gente para enfiar porrada, eles estão agora com muitas armas para botar na mão dessas pessoas, e vai ter muita porrada em um ano, se é isso que você quer. E falando em porrada, para fechar, simplesmente o Zoro fala: meu irmão, cadê a minha Shusui? Eu quero saber da minha arma, meu irmão. E ela tá, sei lá onde ela tá, ninguém sabe onde ela tá, mas a Hiyori faz uma proposta um tanto quanto indecente, digamos. Ela vira e fala:
eu vou te dar uma espada equivalente à sua espada. Eu vou te dar uma espada chamada Ema, que para quem não sabe também no folclore japonês é o grande rei demônio, né? Uma criatura ali que está ali também entre as 12 criaturas ou 10 criaturas que estão ali para julgar os mortos e tudo mais. Então a gente tem referência dele em Yu Yu Hakusho, a gente tem referência dele em Naruto, em Dragon Ball também. Claro que o Sr. Emadaio aí muita gente vai se lembrar. Então ela faz essa proposta indecente de dar a espada do pai dela, que foi herdada por ela, e foi a única arma, na verdade foi a responsável por fazer a primeira, deu até uma babada aqui, a primeira e única cicatriz no Kaido. Põe o Kaido na tela! Põe o Kaido na tela, editor! Meu irmão, você é louco, a gente já viu qual era a intensidade da armadura, da pele do Kaido, o quão impenetrável isso era. E agora a gente sabe que o Zorão vai ser responsável por receber de bandejola essa arma. Meu amigo, confirma, esse capítulo confirma. Zoro, o herói assassino do Kaido de Wano, meu irmão. Entreguem as taças, meu amigo. E eu acho que no final das contas, sendo bem sincero, o Zoro vai virar e falar assim, rapaziada, não é a chuteira que faz o jogador, é o jogador que faz a chuteira. Então qualquer espada na mão desse demônio, desse monstro, vai ser uma grande espada. E eu fico me perguntando, será que ela vai ser uma Kokuto? Será que ela vai ser uma espada de lâmina negra? Eu não sei, provável que sim, porque ela parece ser uma espada num nível elevado. Ou seja, muito provável que seja uma Meitou Saijo ou Asamono. Uma das 12 espadas bolodonas lendárias que vai cair na mão do Zorão. Qual é o seu palpite, meu querido? Você acha que qual vai ser o set de espadas do Zoro? Você acha que ele vai deixar Sandai Kitetsu e pegar a Nidai Kitetsu, que sumiu inclusive, a Nidai Kitetsu ninguém sabe onde é que tá? Você acha que ele vai ficar com essa Ema? Você acha que ele vai ficar com a Meitou Shusui? O que será que o Zorão tá aprontando aí? E pelo amor de Deus, né, pra fechar aqui, parece que o requerimento para entrar no bando do Gold Roger era ser um monstrão. Porque é confirmado, né, realmente que o Oden foi o responsável pela única cicatriz no Kaido. Então, o quão forte realmente era essa tripulação? Teria como realmente alguém maluco, alguém em sã consciência, virar e bater de frente com esses caras? Porque, sinceramente, comparando com os outros bandos que a gente já viu e pegando aqui os mais fortes como Big Mom, Barba Branca e até o do Kaido agora, cara, não dava para bater de frente com o Silver Relief, não dava para bater de frente com o Douglas Bullet, não dava para bater de frente com o Gold Roger. Pelo amor de Deus, eram muito bravos. É isso que é ser o rei dos piratas? Será que a gente vai ver o Zorão chegando nesse nível? A gente vai ver o Sanji também chegando nesse nível de poder, de porradaria? Seria super interessante. É isso, galera, esse foi o review do capítulo 953 de One Piece. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Eu espero também que eu tenha te ajudado a enxergar mais ou recapitular algumas coisas de Wano e também mais projeções para essa saga que tanto promete. Tá muito interessante, eu tô amando como o ano tá até agora e espero que continue assim. Tô muito feliz novamente de estar trazendo mais um review para vocês, fico sempre muito contente, não consigo nem segurar o sorriso no meu rosto e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, galera, um forte abraço e a gente continua navegando nos mesmos mares. Valeu!